Olha, a vida de Luiz Inácio Lula da Silva é, no mínimo, uma coisa de cinema, né? Independente de qualquer opinião política, a trajetória dele é algo impressionante. É nessa história que a gente vai mergulhar agora. Pensa bem, a gente está falando de um retirante lá do Nordeste, que saiu de casa para fugir da fome, virou metalúrgico, depois líder sindical, chegou a ser preso e, no fim das contas, foi o único brasileiro eleito presidente 3 vezes. É uma montanha russa. Uma história de altos e baixos realmente incrível. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia do tamanho dessa história. Começa lá na pobreza, aí vem a ascensão, a eleição, depois uma queda vertiginosa com a prisão, e então, quando tudo parecia perdido, ele volta para o cargo mais alto do país. Vamos entender melhor cada um desses momentos. Ok, mas como é que tudo isso começou? A história política do Lula não nasce nos gabinetes de Brasília, não. Ela começa, na verdade, no chão de fábrica. Imagina a cena. Plena ditadura militar, anos 70. É nesse cenário que ele surge como uma das principais vozes do que ficou conhecido como novo sindicalismo lá no ABC Paulista. A origem dele é essa, ser um porta-voz dos trabalhadores, peitando um regime super repressivo. Aí ele ajuda a fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT, em 1980. E o que vem depois? Derrota. Atrás de derrota, foram 3 eleições presidenciais perdidas, uma seguida da outra. Nessa época, muita gente já tinha colado nele o apelido de Eterno Perdedor. A impressão geral era que a chance dele tinha passado, sabe? Que não ia mais acontecer. Só que aí, alguma coisa muda. E muda da água para o vinho. Começa uma era de popularidade que ninguém imaginava. Vamos entender que virada de chave foi essa. A grande virada foi, na verdade, uma mudança de estratégia. Para a eleição de 2002, ele veio com uma nova imagem, o famoso Lulinha, Paz e Amor. Basicamente, ele suavizou o discurso para conseguir conversar com mais gente, com o eleitorado mais ao centro. E a aposta deu certo. Dessa vez, ele ganhou. E os 2 primeiros governos dele foram marcados por um sucesso econômico e social bem grande. O cenário internacional ajudou, com um boom de commodities que injetou muito dinheiro na economia, e com isso deu para financiar programas sociais gigantescos, como Bolsa Família, que tiraram milhões e milhões de pessoas da pobreza. O impacto foi enorme. E o resultado de tudo isso? Bom, ele saiu do governo em 2010 com 87% de aprovação. 87%. É um número recorde, altíssimo. Falava por si só, né? Aquele momento parecia o auge absoluto da carreira dele. E essa popularidade toda não era só aqui no Brasil, não. A imagem dele lá fora também era muito forte. Chegou ao ponto de, em 2009, o presidente dos Estados Unidos, na época, o Barack Obama, dizer que ele era o cara. Isso mostra bem o tamanho que ele tinha alcançado no cenário mundial. Só que, como em toda grande história, depois do pico mais alto, muitas vezes vem a queda. E uma tempestade gigantesca estava se formando no horizonte. Uma reviravolta daquelas estava para acontecer. E o nome dessa tempestade era Operação Lava Jato. Uma investigação de corrupção que simplesmente virou a política brasileira de cabeça para baixo. E o Lula estava bem no centro de tudo isso. Aí a queda foi avassaladora. Primeiro as denúncias de corrupção pipocando por todo lado. Depois, o impeachment da sucessora que ele ajudou a eleger, a Dilma Rousseff. E, por fim, a condenação e a prisão dele mesmo, em 2018. Para muita gente, ali era o fim, o ponto final na carreira política do Lula. Foram 580 dias. 580 dias numa cela da Polícia Federal, lá em Curitiba. Pensa só, o ex-presidente que tinha saído com aprovação recorde, agora estava preso e completamente fora do jogo. Mas a história, acredite, não acabava ali. O que aconteceu depois talvez seja o capítulo mais impressionante de todos. Um retorno que, sinceramente, parecia impossível. O ano é 2021. E aí vem a decisão que muda tudo. O STF, o Supremo Tribunal Federal, anula as condenações do Lula. Com isso, ele recupera os direitos políticos. E de uma hora para outra, o tabuleiro político do país é totalmente redesenhado. Ele estava de volta ao jogo. Então, aos 77 anos, Lula disputa a eleição mais polarizada que o Brasil já viu. De um lado, ele, com a promessa de unir um país rachado e reconstruir programas sociais. Do outro lado, o então presidente Jair Bolsonaro, querendo continuar com seu projeto de governo. E o resultado foi a eleição mais apertada da nossa história. Uma diferença mínima de votos. Essa vitória tão apertada já dava o recado do tamanho do desafio que vinha pela frente.
como governar um país que estava e ainda está tão dividido. Pois é, e isso tudo nos traz até os dias de hoje. O terceiro ato de Lula como presidente. A grande pergunta que fica no ar é se esse vai ser o capítulo final dessa longa jornada. Os desafios agora são gigantescos e bem diferentes dos de antigamente. Primeiro, governar um país rachado ao meio. Segundo, a economia mundial não está mais tão favorável. E para completar, o cenário político interno é super complexo. A missão é basicamente uma missão de reconstrução. No fim das contas, a história do Lula se mistura com a própria história recente do Brasil, né? Uma história cheia de avanços, de muitas contradições e também de uma capacidade de resistir impressionante. A pergunta que fica para a gente pensar é como o futuro vai enxergar essa trajetória? Como uma história de resiliência, de contradição ou, quem sabe, as duas coisas juntas?